coisa boa! Mais papo em dia pra vocês. Já mandou mensagem pra gente? Vai mandando. Ai, Gi, meu dedo tá frio. Faz assim, ó, esquenta e manda pra gente. No 011 964450532. 011 964450532. Vamos apiar. Segue a gente no Instagram também, oficial Papo em Dia. Tira uma foto lá assim junto, assistindo, marca a gente que a gente reposta. Gisele, tô ligado aí no Papo em Dia, aqui de Itaocara, Rio de Janeiro. Te vendo. Beijo pra você, Carlos. Seja muito bem-vindo, viu? Tá frio aí, né? Tá frio em todo lugar, minha gente. Acho que só no meio da semana que vem que vai melhorar, né? Tomara. Boa tarde, linda, tudo bem? Tem frio e é melhor o vinho, é verdade, gente. No frio dá vontade de beber, né, um vinhozinho, um chocolate quente também. Olha aí, olha a estilizeira. Pega a estilizeira, então. Como é que é o nome? Não esquece de mandar o seu nome, combinado? Pra gente falar aqui. Parabéns pelo programa, Wagner São Paulo. Wagner não tá com muito frio, não, entendeu? Vai com uma camiseta, não tá assistindo muito frio, não. Tem gente que é calorento, né? Santos veio com 7 blusas, não sei como ele tá conseguindo se movimentar. Eu e meu filho João Pedro, adorei. É gostoso, né? No friozinho, a gente tá agarrada aí com quem a gente gosta. São Bernardo do Campo. Gostei, colocou o gorrinho. Vai, Corinthians. Tá frio, né, minha gente? Vai mandando mais. 011 964450532. Temos mais mensagens? Ainda não? Vai mandando sua mensagem. 011 964450532. Enquanto a doutora Francine Mendonça se ajeita, hoje a cabeleira tá longa. Vamos tiktokear. Manda o TikTok pra gente. TikTok divertido, informativo. Vai mandando aí pra gente também que a gente passa aqui, combinado? Na tela TikToker pra vocês. A vida é como se fosse uma corda. Ela tem começo, o meio e o fim. E chegou uma hora que minha mãe disse assim: Mingau, presta atenção no conselho que eu vou te dar. Sempre aproveite o meio, porque quando chegar o fim, você vai olhar para trás e vai sentir orgulho de tudo que você fez. Olha que bonita a mensagem. Vocês entenderam, né? A vida tem o início, o meio e o fim. A gente com essa correria, né, querendo chegar logo no fim, esquece de curtir o meio. Então, desacelera. Curte o meio, porque aí quando você chegar no fim, você fala, opa, passei tudo isso. Vai lembrar com gosto, vai lembrar das pessoas que fizeram parte do seu caminho. Isso é bacana, viu? Eu sei que a gente está acelerada, a gente quer cada vez mais, o mundo está girando muito rápido, mas é bacana curtir o caminho, combinado? Estamos prontas? Vamos para... hoje tem bruxismo com a doutora Francine Mendonça, no quadro Entendendo o Cérebro. E ela trouxe uma convidada, que é a doutora Eliene Oliveira. Então, a gente já vai rodar a vinheta para adiantando, combinado? E já pode mandar a sua pergunta sobre bruxismo para a gente no 011 964450532. As causas, tratamento, as doutoras vão responder. Combinado? Roda a vinheta para... a gente já tá... Vamos sem vinheta hoje, combinado? Vamos direto, que elas estão prontas já. Boa tarde, doutoras. Bem-vindas. Boa tarde, boa tarde. Hoje eu trouxe aqui uma convidada especial, doutora Eliene Oliveira, tá? Excelente profissional e grande amiga de Belo Horizonte, né? E vem aqui falar sobre bruxismo, algo tão comum aí, que ela vem explicar causa, sintomas, os tratamentos que existem disponíveis, né, para esse problema. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora Francine. É um prazer estar aqui com você hoje. Ainda mais trazendo esse tema que foi tão difundido, tão falado e tão sofrido por todo mundo durante a pandemia. Exatamente. A gente vai falar em relação aí com a pandemia, os casos, se houve aumento, se não houve. Fica aqui, tá? E a gente já vai começar com a primeira pergunta de vocês. Fizemos uma enquete, né? Trouxemos as principais dúvidas. E primeiro, fala, Eliene, o que é o bruxismo? O bruxismo é o ato de ranger involuntário e inconsciente dos dentes. E quando você tem essa exacerbação, esse ato involuntário, você acaba sobrecarregando tanto as suas articulações quanto a sua musculatura também, importante na hora da mastigação. Ótimo. E
Esse movimento involuntário, ele ocorre como? É o apertar, é o ranger? Quais são as A possibilidades gente tem os desse dois movimento? tipos. A gente tem paciente que vai desenvolver os dois, tanto o apertar, que a gente chama de travamento, ou ele vai desenvolver também o ranger. Ou posso ter pacientes que desenvolvam apenas o travamento, apenas o apertar, como posso ter o paciente também que vai desenvolver apenas o ranger. Então, existem sempre os dois tipos de bruxismo. Excelente. E assim, ele tem alguma causa definida? Existe alguma doença que está por trás disso? Como é que existe essa classificação? A causa do bruxismo hoje é multifatorial e ela está muito relacionada ao fator emocional desse paciente. Tem algumas doenças que podem predispor ao bruxismo, tem fatores medicamentosos, mas hoje é provado que a parte emocional do paciente está muito relacionada a isso. Ótimo. Quando ela fala assim, doenças, eu posso falar da minha parte, gente, existem algumas doenças neurológicas relacionadas, né? Alguns movimentos involuntários, né? A gente chama de discinesias, a doença de Parkinson, o tratamento medicamentoso do Parkinson. Algumas medicações estão relacionadas, que ela também vai citar aqui. Perfeito. Mas a causa emocional está muito relacionada, Predominante, né? com certeza. É muito predominante. Exatamente aí. por isso que o tratamento ele tem que ser em conjunto, é um tratamento feito em equipe. Dificilmente o dentista vai conseguir sucesso tratando sozinho se ele não tiver acordado com o médico, com o fisioterapeuta. Excelente. E aí, tem pessoas que têm bruxismo durante o dia, outras durante a noite. Como é que isso funciona? Tem diferença do bruxismo diurno e do bruxismo noturno? Exatamente. Tem pacientes que têm mais tendência a desenvolver bruxismo diurno ou bruxismo de vigília, que hoje é muito mais fácil de ser tratado. E tem pacientes que já desenvolvem isso de forma noturna. O de forma noturna, ele tem, como ele está de forma inconsciente, muitas das vezes o tratamento é um pouco mais complicado, é um pouco mais difícil. Excelente. Deixa eu te perguntar, é mais frequente em homem, mais frequente em mulher, em idosos, crianças? Como é que está essa O bruxismo prevalência? ele está em ambos os sexos. Pode estar em tanto homem quanto mulher, mas em mulher o índice tem sido maior. Crianças é muito comum acontecer, principalmente naquela fase de dentição mista, quando está fazendo a troca dos dentes, pode estar acontecendo também. E os idosos também, infelizmente, não estão escapando do bruxismo, também pode estar sendo acometidos. Mas o índice é muito maior em mulheres. Eu vi um estudo que a prevalência aqui no nosso país é de 5%. 5% das pessoas têm bruxismo. Diagnosticada. É um índice muito difícil de ser mensurado. Exatamente. É verdade, é verdade. Então, vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas, né? O que as pessoas, quando vão no teu consultório, na tua clínica, né? Perfeito. Elas vão queixando, né? Por que elas te procuram? Quando elas chegam no consultório, já está um índice muito grave da doença. A principal queixa é dor, e essa dor acontece na região muscular. Os principais músculos acometidos são os músculos mastigatórios. Olha, vou só mostrar para vocês, ó, existe o masséter, o temporal, e existem dois, são os pterigoideus. Mas assim, ó, esse músculo aqui da mastigação, né, é bem, quem tem bruxismo geralmente tem maior. Demasiados, são maiores. Isso, esse masséter que a gente chama. E os temporais, né? Eu chamo Eli, gente, porque é minha amiga. Se escapar um Eli, não liguem, tá? Mas, sim, continuando. Então, a queixa, muitas das vezes, são dor nessas regiões, dor na região da articulação, da TM. Já passaram por neuros, por causa de cefaleias. E quando chegam a gente, é porque já está com desgaste acentuado desses dentes. Então, a queixa, meus dentes estão gastando, meus dentes já estão muito gastos, o que está acontecendo? Tá. E realmente, no meu consultório, muitos... Eu sempre pergunto da questão articular, se tem bruxismo, se tem estalos. Eu faço essa investigação. Porque muitas vezes eu trato um paciente que tem enxaqueca, mas se eu não tratar a questão do bruxismo, a questão dos problemas articulares, eu não consigo fazer... Né? Eu não consigo tirar ele da dor, né? Tem que ser um tratamento completo, vamos dizer assim. Perfeito. Então, desgaste dentário, dor de cabeça, dor nas articulações, dor de cabeça, não é isso? São as principais queixas. Esse paciente, muitas das vezes, já vem com um distúrbio do sono associado também. Pacientes que têm queixa, que estão dormindo mal, que estão trocando o dia pela noite, muitas das vezes também são pacientes mais tendenciosos a desenvolver o bruxismo. Ótimo. Vocês costumam pedir a polissonografia? Sim. Sim, muito importante para a gente, para chegar ao diagnóstico do paciente preciso.
O bruxismo ele tem várias formas de ser tratadas. Se eu não souber a origem dele, eu não consigo ter direcionamento de como eu vou estar tratando esse paciente da forma mais adequada. Excelente. Então, uma avaliação neurológica é importante, uma avaliação com otorrino é importante. Então, a gente tem que buscar a origem desse bruxismo, o que está acontecendo com esse paciente. Quando eu falo polissonografia, gente, é o estudo do sono, tá? Aquele que você fica com os aparelhos monitorando o seu sono, não é? Porque existe uma fase do sono em que o bruxismo é mais frequente. Perfeitamente. Não é? Então, a gente consegue estudar isso e também. a gente consegue mensurar a movimentação do masseter na hora desse sono. Você está tendo mais ação neuromuscular daquele músculo naquela ação do sono. Olha, a movimentação desse músculo da mastigação, Por isso que a gente consegue chegar ao diagnóstico do bruxismo noturno nesse paciente. Excelente, muito bem. Ah, dona Gisele Alves, tem pergunta? Várias perguntas. Minha e dos telespectadores também, gente, que a gente vai mostrar aqui. A minha é a seguinte, o formato do rosto tem alguma coisa a ver? Por exemplo, quem tem um formato do rosto mais quadrado ou mais achatado, tem a probabilidade de ter bruxismo ou nada a ver? Não. O formato do rosto ele pode ser alterado por um paciente que já tem o bruxismo. Como a doutora Francine falou, o bruxismo ele vai aumentar os músculos mastigatórios. Se esse músculo nessa região aqui da articulação ele está aumentado, o paciente começa a ter um formato de rosto mais quadrado, mas como consequência. Mas não quer dizer que aquele paciente de rosto quadrado ele tem um bruxismo. Sim, porque todo mundo está fazendo harmonização e aí, né, gente? Já chegou no meu consultório pacientes com tumores nessa região dos músculos. Entendi. Depois de um exame a gente foi ver que o músculo estava muito atrofiado ali naquela região. Que ficava fadigado, todo, né? fadigado. Bom, agora sim, a sua pergunta que você enviou e vai enviando mais, tá? 011 964450532. Olá, Papo em Dia, me chamo Caio do Paraná. Bem-vindo, Caio. Às vezes escuto ranger os dentes. Isso pode ser bruxismo? A minha esposa, quer dizer que é a esposa, né, que escuta, é sempre a esposa que escuta. E aí, doutoras? Ele escuta ranger o dente, assim. Isso com certeza é bruxismo. E foi interessante a colocação dele, que muitas das vezes o paciente não sabe que tem. E ele chega com o seu cônjuge no consultório relatando. Ele tem bruxismo porque eu estou escutando à noite e ele não me deixa dormir. Tá vendo? E aí atrapalha, né, o sono de todo relacionamento. mundo. Tem que cuidar, procure o especialista, Caio. Minha filha foi diagnosticada com bruxismo. O que leva a pessoa a ter bruxismo? Tem tratamento? Minha filha é ansiosa. Ela já falou, ó, filha ansiosa, foi diagnosticada com bruxismo. Ela quer saber o que leva a pessoa a ter um bruxismo e se tem tratamento. Ela acabou de contar a causa é ansiedade. Então, não tem nenhum tratamento específico para o bruxismo se ela não conseguir tratar a ansiedade dela. Então, não adianta você ir tratar o bruxismo se não tratar a ansiedade antes. Exatamente. Tá respondida a pergunta. Ansiedade, né, gente? Eu sei, tá indo para todo mundo. Com vocês agora. Tô aqui no cantinho se precisarem. Ótimo. E vamos levantar uma coisa interessante também. Existem medicamentos que podem ser causa de bruxismo? Perfeitamente. E esses medicamentos estão relacionados ao tratamento da ansiedade. Então, você fazer um tratamento em conjunto com o psicólogo, com o psiquiatra, que muitas das vezes quem prescreve esses medicamentos é de suma importância. Porque às vezes esses medicamentos têm que ser alterados dose, serem trocados, porque senão a gente não teria sucesso no tratamento do bruxismo dentro do consultório. Excelente. Então, alguns antidepressivos, vamos dizer assim, podem ser fluoxetina, sertralina. Excelente. Até medicações que a gente chama de psicoestimulantes, aquelas utilizadas para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ter alguma relação com o bruxismo, né? Sim. Já a gente vai na tela, que ela trouxe alguns vídeos, tratamento e etc. Mas existem medicações que tratam o bruxismo, não é isso? Isso. Dentro dos medicamentos que tratam, a gente tem duas linhas. Tem os relaxantes musculares, que vão estar atuando diretamente na musculatura, deixando essa musculatura mais relaxada. E temos também a pregabalina, que é um ansiolítico, mas que em doses baixas ela tem ação diretamente no sistema nervoso central, atuando no controle da dor. Então, aquele paciente que chega com uma dor muito grande nessa região, a gente faz tratamento com pregabalina com eles. Alguns antidepressivos podem ser utilizados também? Em doses baixas, sim. Ótimo, excelente. Então, vamos lá na tela, que ela me trouxe outras opções de tratamento, aí de acordo com a pergunta, né, do telespectador, do tratamento da filha. Vamos indo, que ela trouxe vídeo, ela trouxe várias explicações, não é? Para vocês entenderem como é que nós vamos fazer esse tratamento do bruxismo. Então, além das medicações, você falou muito da ansiedade, não é? A ansiedade, a gente precisa tratar com uma psicoterapia, como é que funciona? Sim, esse paciente ele tem que ser encaminhado para o psicólogo, para o psiquiatra.
Nós, no consultório, como dentista, a gente não pode atuar nessa fase. Então, ele vai ser encaminhado para um profissional dessa área. O paciente ele tem que ser assistido de uma forma geral. Então, ele vai passar pelo otorrino, ele vai passar pelo neurologista, ele vai passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo fisioterapeuta que vai atuar nessa região muscular, se essa dor dele está sendo de origem muscular. Excelente. E quais os procedimentos? Então, assim, a gente falou da psicoterapia, nós falamos da parte medicamentosa, mas na literatura a gente vê que eles falam sabe, conhecido por vocês como Botox, toxina botulínica, Botox é a marca, né? Quais outros procedimentos que você pode fazer no consultório para tratar esses quadros? Um ajuste oclusal, conferir como é que está a oclusão desse paciente, como é que ele abre, como é que ele fecha a boca, como está esse engrenamento dos dentes dele. Porque isso pode estar ocasionando o seu bruxismo. E aí vem as plaquinhas? Ainda não. Não? Ainda não. Então, primeiro esse ajuste oclusal Esse ajuste. que você fala. Então, muitas das vezes a gente coloca aparelhos ortodônticos mesmo, tá. Para a gente conseguir alinhar melhor esses dentes, engrenar essa mordida melhor. E quando é que você utiliza as placas, então? A placa, ela é indicada para duas formas. Proteger os dentes, aqueles pacientes que estão tendo desgaste muito grande desses dentes, e ao mesmo tempo para tirar a sobrecarga muscular. Como o paciente usa placa, os dentes dele vão estar desencostados. Se eles não estão encostando, a gente tem um espaço ali, a musculatura fica relaxada. Então, pacientes com dor na região muscular, a gente também vai estar utilizando a placa para promover esse relaxamento. E, ao mesmo tempo, ela faz uma proteção dos dentes. Se seus dentes estão protegidos, a gente não vai ter aquele desgaste ali. E a toxina, o Botox, quando que você indica? Hoje, a gente usa o Botox naquele paciente que chega em casos agudos de extrema dor. O Botox está sendo estudado para tratamento de DTM com um viés de desgaste na região condilar quando utilizado em excesso. Então, desgaste nessa região da articulação da mandíbula que vocês conhecem, né? Quando tem distúrbios nessa articulação, não é isso? Isso. E quando eu tenho uma dor aguda? Tem uma dor aguda, o paciente chega com muita dor no seu consultório, você pode tratar com Botox, dose única, para fazer o controle da dor e depois a gente não utiliza mais. Por quê? Se seu músculo está paralisado, a sua articulação ela não vai conseguir receber estímulos de movimentação. Então, ela começa a ser reabsorvida e esse desgaste vai causar sequelas posteriormente. Entendi. Então, resgate ali naquele momento de dor, não é? Exatamente. Eu já ouvi também a questão da aplicação de ácido hialurônico, que ficou famoso o ácido hialurônico pela estética. Perfeito. Mas ele é utilizado também para tratar? Ele é utilizado lá dentro da TM, lá dentro da cápsula articular. Apesar dele estar sendo muito difundido no tratamento estético, mas ele é um excelente mecanismo de lubrificação. Então, ele consegue promover a lubrificação lá dentro daquelas cápsulas, rompendo qualquer ruptura que está travando na hora de abertura e fechamento da boca. Então o paciente tem um conforto. Vocês estão vendo, né? O ácido hialurônico não é só para deixar o rostinho quadradinho estético, não. Ele pode ser utilizado aí nos problemas de bruxismo, na aplicação na articulação, né? E vem a doutora Gisele Alves, mais perguntas? Mais perguntas. Quero saber também se tem alguma relação a pessoa que tem bruxismo com ronco. Por exemplo, a pessoa tira a placa e arranja os dentes. Tem alguma relação ou nada a ver? Tem relação, sim. A pessoa com distúrbio de sono, ela é muito mais tendenciosa a desenvolver o bruxismo. Olha, então tem que cuidar da insônia também. Tem que cuidar da insônia também. Entendi. Da insônia e do excesso de sono. Do excesso. E a placa, ela ajuda a pessoa a dormir melhor, então, porque não arranja os dentes, e ajuda ela a não roncar também? Não, a placa estabilizadora, ou a placa de bruxismo, que todo mundo conhece, ela não tem função nenhuma em relação ao ronco. O ronco a gente faz tratamento com placas, com aparelhos específicos para o ronco. Ah, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, são procedimentos, são tratamentos diferentes. Mas essa placa, ela vai te dar um conforto ao acordar. Se você não trabalhou aquela musculatura sua noite toda, você vai acordar muito mais descansado. Com certeza. Então você acorda com alívio, mais disposto. Não é só eu que tenho dúvida, não. Mais gente tem dúvida. Vamos ler, gente. Tem as perguntas aí pra gente, ó. Aparelho ortodôntico trata bruxismo? Os pacientes sempre perguntam isso. Isso que a gente vem aqui. Qual é a causa desse bruxismo? É uma oclusão? Essa mordida desse paciente está interferindo ou causando bruxismo? O aparelho isolado ele não tem esse poder, mas se a origem da doença for um ajuste oclusal, sim, ele pode facilitar o tratamento. Pelo que eu estou entendendo, então sempre o bruxismo vem acompanhado de alguma coisa. Exatamente. E o mais importante que tratar, claro que é importante tratar o bruxismo, mas a causa dele. Perfeito. Entendi. Temos mais, ó. Me chamo Lucas de São Paulo. Tem alguma faixa etária para desenvolver bruxismo?
Não, o bruxismo pode desenvolver em qualquer faixa etária, inclusive em crianças. Criança. Por mais que não pareça, mas as crianças também sofrem estresse. Eles estão preocupados com o que eles vão brincar no outro dia, qual o lanche que vai ser da escola. E muitas das vezes eles refletem isso durante o sono também. O bullying do amiguinho. O bullying né? do amiguinho. E na fase. O bullying do Não, o amiguinho. bullying do amiguinho. É verdade, né? gente. E na fase da dentição mista. Então, aquela fase que ele está entre dente de leite e dente permanente, é muito comum também ele começar a desenvolver esses hábitos do bruxismo de apertamento. Como a gente consegue definir, por exemplo, se a criança está com bruxismo ou se ela está só numa noite ali ansiosa, que deu uma rangida nos dentes? Quanto tempo a gente tem que ficar analisando? Você consegue monitorar ela por quanto tempo? Ela dorme sempre com você ou você dormiu uma vez e percebeu isso? Então tem que avaliar toda noite se a criança está rangindo os dentes. Sei lá, uma semana tem que Já procurar. chama atenção, já tem que procurar um profissional. Tá bom. Tá? Excelente. E outra coisa, tem uma outra técnica de tratamento que vocês não conhecem, eu quero que ela explique aqui. Chama biofeedback. É um nome chato, mas ela vai explicar bem fácil para vocês, tá? Vamos Fala lá. dessa O técnica, biofeedback Eli. é o paciente, ele tem que se policiar, ele tem que se vigiar para conseguir ter um tratamento eficaz. Ele é muito utilizado para pacientes que têm um bruxismo diurno, aquele que range durante o dia. E hoje a gente tem resultados muito positivos com aplicativos de celular. Ah, Tem então você vai ter que falar esses vários aplicativos aqui. que fazem, que te chamam a atenção, que vão vibrar para você e vão lembrar de você desencostar os seus dentes. Então, é uma forma consciente que a gente tem. Quais são esses aplicativos? Porque Hoje eu tenho o Smolab, Desencoste, são dois aplicativos muito utilizados que a gente gosta muito de indicar para os pacientes. Muitas das vezes a gente pega o celular do paciente ali na consulta mesmo e já ensina como é que ele pode estar utilizando. Então, deixa eu ver se eu entendi. O paciente se conhece através de um diáriozinho muitas vezes, Perfeito. não é isso? Ele coloca ali seus hábitos e existem aplicativos para lembrar ele que ele tem um quadro de bruxismo, não é isso? E essa é a principal função, ele desencostar os dentes dele. Porque esse paciente, quando ele tem bruxismo, ele não trava, ele não range, então ele E muitas desencosta. vezes é imperceptível, imperceptível. isso, né? Então, se o aplicativo vai lá e fala, ele percebe e desencosta. E desencosta. É Perfeito. isso? Ótimo. A gente vai passar para vocês, vai passar as redes sociais. Quem não pegou o nome dos aplicativos, a gente vai passar nas redes, tá bom? Então, você trouxe vídeos aqui Perfeito. explicando a técnica. Antes desses vídeos, vamos falar um pouquinho da pandemia e do bruxismo? Perfeito. O que é que mudou? Aumentou o índice? Como é que Muito. qual foi a relação do bruxismo com a pandemia? Com a pandemia, as pessoas com o isolamento social ficaram muito mais ansiosas e tiveram muita alteração do sono. As pessoas já não tinham mais uma rotina de sono saudável. Consequentemente, passaram a desenvolver mais o bruxismo. As consequências começaram a chegar no consultório para a gente agora. Então, chegaram pacientes com fraturas dentárias, dores musculares, Desgastes, desgastes. né? Imagino. Então, as pessoas se seguraram para procurar e aí Os danos foram maiores. os danos foram maiores, como várias outras doenças, né? As pessoas não procuraram, a coisa piorou e está chegando para a gente Agora. aí muito mais grave, inclusive nos consultórios odontológicos. Exatamente. Não é isso? E aí, sim, vai vir o seu videozinho. Esses são desgastes, são as consequências, é isso? Exatamente, que a gente tem esse vídeo mostrando como esses dentes, com o passar dos dias, foram desgastados. E notem que é muito. Isso aqui não acontece num episódio de bruxismo. Acontece com repetições de bruxismo. Uma noite, 2 noites, 3 noites. Esse desgaste ele começa pequeno, mas vai aumentando porque até então o paciente não buscou o tratamento. Excelente. Tem ela trouxe o tratamento do bruxismo, vai entrar uma técnica que ela aplicou aqui na tela, né? Então, deixa entrar que a gente fala sobre ela, sobre o tratamento, que é você faz a aplicação do ácido hialurônico. Exatamente. Não é esse, gente, é outro vídeo que vai vir Mas aqui, é interessante esse vídeo porque ele mostra exatamente aonde que a gente aplica o ácido hialurônico. na articulação. Na articulação. Então, o ácido hialurônico ele vai dar um volume ali e vai soltar aquelas rupturas que está tendo ali, não está deixando o paciente ter uma movimentação saudável, muitas das vezes, dificultando até a abertura de boca. Excelente. Então, no próximo, a gente vai ver esse videozinho que a doutora Eliene, né, que tem a clínica Ortorri, agora, gente, eles acertaram. Traz, é aqui. É nessa aplicação isso de articulação? É lá exatamente na articulação, a gente injeta esse ácido hialurônico, ele vai gerar um volume ali que vai causar tanto uma lubrificação dessa articulação, quando soltar qualquer ruptura que tem de qualquer fibra que tem ali naquela região. Tá, então é um ácido que vai, naquele desenho da articulação, hidrata e
solta a qualquer... Deixa o aço lá dentro para soltar as rupturas que estiverem lá. Qualquer ruptura. Aquela é a placa de A placa de acrílico? bruxismo, essa placa ela tem que ser rígida, tá? Deve ser ajustada. O paciente ele não vai ficar livre dessa placa tão cedo e ele tem que ter retornos no consultório, conferindo se a placa que ele levou é a mesma, se está tendo algum desgaste, se a oclusão está estabilizada nessa placa. Tá. E principalmente, quanto tempo é o acompanhamento? Mais inicialmente 3, 6, depois pode ser até de 1 ano em ano, dependendo da evolução do paciente. Excelente. E aqui o autocuidado? O autocuidado, que é principal hoje em dia. Então, é muito importante o paciente se policiar. Uma coisa muito importante que é provado hoje em dia, que é o índice de... Quem faz exercício físico e quem pratica meditação tem um índice menor de bruxismo, porque libera muito mais hormônios no seu corpo de serotonina de prazer. Mensageiras do prazer. Gente, doutora Francine Mendonça, certeza que não vai ter bruxismo, porque ela tá meditando. Pode chegar mais perto. Tô, viu? Tá meditando aí 50 minutinhos. Depois, gente, segue a doutora Francine Mendonça lá no Instagram, porque ela tá dando dicas de meditação, que ela tá, ó, bombando na meditação. Tô meditando aí pelo menos 40 minutos por dia e tô vendo muita diferença, tá, Ó, gente? o Instagram da doutora aí na tela, já segue a doutora. Isso, DRA Francine Mendonça, tá? E o Instagram da doutora Eliene, que ela vai passar os aplicativos. Belo Horizonte. Poxa, boa. Eu já vi muita gente falar sobre bruxismo, mas a doutora tirou muito todas obrigada. as dúvidas. Obrigada, viu? Qualquer Ela dúvida tem uma também, clínica, né, Eli? Exatamente. Qualquer dúvida também, estamos lá na Ortorri para esclarecer qualquer dúvida que os telespectadores tiverem. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, é um prazer. Vamos embora? Vamos, infelizmente. Beijo pra vocês. Papo em Dia volta amanhã, se Deus quiser. E vamos esquentar, gente, dançando mesmo, ó. Chego cheio de maldade, eu quero ouvir você gemer. Eu te ligo, chega a noite, vou com tudo e vai que vai. Tem sabor de chocolate, o sexo que a gente faz. Corpo quente, tô suado, vem melar e vem lamber. Só o cheiro